Bom, gente, bom dia. Então, hoje o treinamento vai ser mais técnico sobre revisão de pólice, revisão não, na verdade, entrega de pólice e o que que a gente, como ler uma pólice, né? Na verdade, quem deu a ideia desse treinamento foi a Yolanda, não sei se ela está aqui, mas em algum treinamento passado ela falou, acho que seria legal um treinamento sobre como ler uma pólice, que as pessoas, principalmente as novatas, não sabem muito bem, né, o que destacar, como entregar isso para o cliente. Então, a gente quis trazer isso e acho que vai ser bem proveitoso, tá? Primeira coisa, gente, que eu queria falar, eu vou focar aqui, peraí, eu vou focar aqui muito, como eu falei, na entrega de pólice, o que falar, e o que eu falo mais na entrega de pólice são os benefícios em vida, certo? Então, a primeira coisa que eu queria falar, no portal da National, eu vou falar muito da National, que é o produto que a gente mais entrega, existem esses formulários que ajudam muito para a gente entender como funcionam os benefícios em vida, tá? Então, se você entrar lá no portal da National, em parte de formulários, você botar Accelerated Benefits, vocês vão entender bastante como funcionam esses benefícios em vida, que é basicamente o que a gente explica na entrega para o cliente, tá? Eu peguei aqui o contrato, um exemplo de uma cliente nossa, não, queria não mostrar o nome dela, mas provavelmente vai aparecer. Mas esse aqui é o contrato que eles mandam, né? Quando a gente fecha um cliente, né? A gente, enfim, faz a aplicação, tudo, e a gente recebe o contrato, que ele pode ser ou impresso ou eletrônico. É uma observação aqui, antes de eu continuar. Eu vou fazer o treinamento todo, e aí vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão anotando aí, ou vai colocando no chat. No final, eu vou tirar as dúvidas para não ficar toda hora parando, tá? Eu vou passar rapidamente, sim, o que que são essas partes do contrato que a gente recebe, e o que que eu destaco e como que eu entrego essa pólice para o cliente, tá? Na maioria das vezes, principalmente agora que a gente está viajando, a gente sempre prefere entregar e delivery, que é eletrônico. Mas, se o seu cliente não tem social nem IT number, a National vai mandar, necessariamente, ela vai mandar impresso a pólice para sua casa. E aí, nesse caso, não sei as pessoas dentro. Nesse caso, eu faço a entrega do mesmo jeito, só que a pessoa vai estar acompanhando lá na casa dela com a pólice impressa, né? Mas basicamente, eu falo para a pessoa que o contrato ele tem várias partes, se chama policy package, e aí tem várias partes e eu vou explicar para a pessoa. A primeira página é uma cartinha do presidente agradecendo, né, por você ter feito, vou falar como se você fosse o cliente, tá? Como se você estivesse fazendo a entrega. Por você ter feito um negócio com eles e tudo. E aqui no final tem o telefone da National, se algum dia a pessoa quiser ligar lá, ela pode ligar, mas também tudo pode ser feito através do agente que te vendeu, que no caso fui eu, ou o Gabriel. Você pode, tudo que você quiser fazer nessa pólice, você pode fazer através da gente. No Policy Package, esse documento aqui ele tem várias partes, tá, gente? O contrato ele está lá embaixo e eu vou falando isso tudo para a pessoa. Aqui na sequência é uma folha que explica do aplicativo. Se a pessoa quiser baixar o aplicativo, ela pode baixar. Eu vou fazer bem rápido, tá? O cliente, às vezes eu explico um pouquinho mais. Essa é a folhinha que a pessoa assina. Não sei se alguém aqui ainda não entregou uma pólice, mas quando a gente vai entregar uma pólice, a pessoa tem que assinar essa folha e ela tem que falar se desde a época que a gente atendeu ela, que a gente pegou todo o histórico médico dela, se mudou alguma coisa na saúde dela, se ela está investigando alguma coisa, se ela foi ao médico, fez alguma cirurgia, descobriu alguma doença, né? Porque se nesse meio tempo aconteceu alguma coisa, a gente tem que reportar isso ao segurador. Se nada aconteceu, a pessoa vai marcar não e vai assinar, colocar o dia, a data do dia que ela assinar, tá? Na sequência, tem a ilustração, que é esse aqui que tem um quebra-cabecinha. E aí aqui vai ter quanto que a pessoa tem de cobertura, quanto que ela paga por mês. E aí tem todos os. Aqui as pessoas às vezes gostam de ver esses valores, né? Que aqui tem alguns valores, mas eu sempre ressalto para a pessoa. Primeiro, os 500 mil, no caso dela, tem uma cobertura de 500 mil, é somente para caso de falecimento, os beneficiários recebem 500 mil. Caso tenha alguma doença ou lesão grave em vida, ela consegue acelerar parte do benefício, que nunca será os 500 mil. Sempre vai ser parte desse benefício. No limite chegando aí a 90%. E aqui, eu falo para a pessoa, são estimativas do máximo que você pode receber em cada uma dessas categorias. O máximo, porque isso varia de acordo com a gravidade da situação, né? Então, por exemplo, se for um câncer, a gente vai fazer o claim, mandar, eles vão ver câncer estágio 1, 2, 3, 4. De acordo com isso, eles vão fazer uma oferta que pode ser de até no máximo o valor que está aqui. Pode não ser.
Isso varia de acordo com a gravidade da situação e com o tempo de contribuição que a pessoa tem naquela pólice. Mas aí eu sempre ressalto isso, falo que o único que é por mês é o Chronic, os outros todos são lump sum de uma vez, né, pago em cheque ou uma transferência, tá? Aí eu falo dessa página, que aqui no caso é a página 2, e falo também dessa página aqui, ó. Dessa página aqui, que geralmente é a página 6 ou 7. Essa página aqui da ilustração, ela tem um resumo de todos os benefícios em vida da pólice. Isso vai estar tudo explicado lá no contrato, tintim por tintim. Mas aqui, como tem todas as informações num lugar só, muitas vezes eu explico nessa página. Às vezes, principalmente quando a pólice é entrega física, que eu marco ela em todas as páginas que eu quero que a pessoa abra, aí eu vou indo nas páginas mesmo. Mas se eu estou entregando eletronicamente, geralmente eu explico tudo aqui, tá? Explico as doenças terminais, as doenças crônicas, as críticas, lesões críticas e o Alzheimer. Aqui ele explica brevemente como funciona cada uma, e lá no contrato ele explica mais detalhado. E aí, gente, apesar de eu explicar aqui, na maioria das vezes, hoje eu vou explicar lá no contrato para vocês verem o que eu marco quando eu entrego um contrato, tá? Então, você pode clicar aqui ou você pode explicar lá no contrato. O que eu sempre falo com o cliente é, sempre que você vê, porque isso aqui eu mando por e-mail depois para o cliente, vocês vão ver como que eu mando depois para o cliente. Eu falo para ele, sempre que você vê Accelerated Benefits na sua policy, em qualquer lugar desse documento, é porque ele vai estar falando de algum benefício em vida. Ele vai estar falando de acelerar o benefício e algum benefício em vida. Então, aqui no caso, ele está falando acelerar o benefício para doenças terminais, acelerar o benefício para doenças crônicas, acelerar o benefício para doenças críticas. Então, eu sempre falo isso porque a maioria dos clientes às vezes não falam tão bem o inglês, né? E pelo menos a pessoa consegue bater o olho e ver, fazer uma associação do que está falando ali, né, naquele documento. Mas eu vou explicar isso lá embaixo para vocês, porque vocês vão ver o que eu marco, tá? Da pólice. Então, essa é a ilustração. Vocês já devem conhecer a ilustração. Esse aqui, esse Life Insurance Buyer's Guide, eu nunca falo com cliente, eu sempre falo que isso é uma coisa bem genérica, que fala para que serve um seguro, qual que é a importância do seguro, que não é nada específico da pessoa. Então, se depois a pessoa quiser ler, pode ficar à vontade, mas não é nada específico dela, não. Uma coisa bem mais genérica. Aí eu faço esse. E aí eu explico. E aí eu explico o contrato. O contrato, ele começa aqui, quando tem o dia que entrou em vigor, o número da pólice da pessoa, e daí para frente. Aí, ó, só para você, eu não quero ficar mostrando muito dela, mas só para vocês verem que eu marco o número da pólice, que está lá em cima, o valor da cobertura e o valor que ela paga, tá? Por mês. E aí isso vai marcado. Quando eu mando o e-mail, eu falo que isso está marcado na página 26. Entendeu? Eu falo, na página 26, você acha o valor da sua cobertura, o valor que você paga por mês e o número da sua pólice. Quer ver? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu até deixei aqui aberto o e-mail. Não sei se vocês estão vendo o meu e-mail ou não. Ficou parado lá no. Só para vocês entenderem como que eu faço. Aqui, ó. Essa aqui é essa cliente, inclusive. Eu sempre, quando eu entrego a pólice, eu explico aquilo tudo, depois eu mando por e-mail para a pessoa, tá? Então, eu sempre coloco aqui, oi, fulano, segue em anexo a cópia da sua pólice, que é isso que eu estou mostrando para vocês. Sugiro fazer o download e guardar no lugar seguro. Fiz algumas marcações na pólice, em página que você encontra informações importantes. Aí, esse aqui é o nome do arquivo, né? Policy Fact Bianca. E aí, página 26, valor da cobertura, pagamento mensal, policy number, que é aquilo que vocês viram que eu marquei. Benefícios em vida, página 39, doenças terminais e Alzheimer. Aí a pessoa consegue ir lá na pólice dela, página 39, e vai ver isso que eu estou falando, tá? Mas beleza, só para vocês verem aqui como que é o contrato. Só para vocês entenderem como que eu faço. Aí o contrato ele tem essas informações iniciais, um monte de número, e ele tem vários index, que são os sumários. Então, cada sumário vai estar falando de alguma coisa no contrato. Esse primeiro index são termos gerais da pólice, são coisas mais, assim, do direito, digamos assim, né, contratuais, tá? Explicando, né, que como funciona a pólice, que se a pessoa pagar, ela vai receber o benefício,
enfim, como que funcionam os premiums, renovação, conversão. Isso aqui, geralmente, eu não falo muito com o cliente, só se ele pergunta, mas nunca me perguntaram. E aí eu venho direto para o index de Accelerated Death Benefits for Terminal Illness and Alzheimer's. Então, vocês vão ver que cada index desse, a partir do segundo, né, o primeiro são termos gerais, a partir do segundo, ele vai estar falando de algum benefício em vida. Então, lembra que eu falei para a pessoa que sempre que ela vê Accelerated Benefits, significa que está falando de algum benefício em vida. No caso aqui, está falando de doenças terminais e Alzheimer. Aí eu venho aqui para a pessoa, e aqui foi onde eu grifei, tá vendo? Então, doenças terminais significa, para quem não sabe, que se o médico falar que a pessoa tem até 24 meses de vida, ela pode acelerar o benefício, independente do diagnóstico, tá? Até 2 anos de vida, com exceção de Nova York, que são 12 meses, 1 ano de vida, e também está coberto Alzheimer's disease e Lewy body dementia, tá? Uma observação aqui, doenças terminais e caso de falecimento não tem carência. A partir do dia que a pólice entrou em vigor, já está valendo. Os outros benefícios em vida, doenças críticas, crônicas e lesões, tem 1 mês de carência. Muitas pessoas não sabem disso, mas tem 1 mês de carência a pólice. Então, a gente só pode acionar a pólice para as outras sem ser terminal, depois que a pessoa já tem a pólice há 1 mês, tá? Aí eu ressalto isso para a pessoa, e aí eu passo para o próximo index. Aí, no caso aqui, Accelerated Benefits for Chronic Illness. E aí eu sempre destaco para a pessoa. Só para eu estou mostrando isso aqui, gente, para vocês verem a parte que eu marco para a pessoa. Então é aqui que ele vai falar, ó, nesse caso aqui, essa cliente é de Massachusetts. Em Massachusetts, eles colocam totally and permanently disabled, tá? E eles colocam que doença terminal, doença crônica significa que a pessoa não consegue performar pelo menos 2 atividades diárias por um período de 90 dias. Então, se você sofreu um acidente ou por alguma coisa cognitiva, não consegue fazer as atividades diárias depois de 3 meses, a gente pode acionar o seguro. E quais são as atividades diárias? Ele coloca aqui embaixo. Tomar banho, continência, se vestir, comer, ir ao banheiro e andar. Eu explico para a pessoa. E nesse aqui, como essa cliente é de Massachusetts, eu sempre ressalto que esse aqui, o Chronic Illness, que é o pago mensal, se vocês olharem na ilustração, esse é o que é pago mensalmente, ele tem que ser usado para despesas médicas no estado de Massachusetts. Então, todos os outros pode usar para o que quiser, para pagar aluguel, supermercado, viajar, mas a doença crônica tem que ser para alguma coisa relacionada à condição. Pode ser uma fisioterapia, pode ser um exame, pode ser uma cirurgia, pode ser um caregiver, né? Uma pessoa que está ali cuidando, tem que ser uma pessoa licenciada, tá? Não pode ser um primo que está ali cuidando, tem que ser uma pessoa que tenha licença para isso, né? Um caregiver mesmo. E aí essa é a única restrição no caso de Massachusetts, tá? Aí eu ressalto isso para a pessoa, e aí vou para o próximo index. O próximo index ele vai estar falando Accelerated Benefits para doenças críticas. Doença terminal eles colocam em todos, tá? Não sei porquê, mas aparece em todos eles. Mas eu só falo lá no primeiro, né? Porque eu já expliquei, não vou ficar ficando. Aí, doenças críticas. Sempre que tiver qualifying event na pós, no contrato, ele vai estar falando dos eventos que se qualificam para aquilo, tá? Então, aqui no caso, doenças críticas, cirurgia de aorta, anemia plástica, o câncer, fibrose cística, ALS, que é esclerose lateral, falha renal, ataque no coração, substituição da válvula do coração, transplante de órgão, doença neuromotora, stroke, que é o derrame, AVC, ou parada cardíaca. Essas são as doenças críticas. Deus me livre e guarde se acontece alguma coisa que você está coberto. E a gente aciona o seguro, tá? Algumas coisas que eu ressalto aqui para o cliente na hora que eu estou entregando a pólice. Está tudo escrito aqui, mas eu gosto de falar. O diagnóstico tem que ser um tumor maligno. Tumor maligno está escrito aqui. Ou se for um tumor benigno, eles não vão pagar o benefício. E, além disso, não será pago o benefício para câncer de pele, a não ser que já tenha dado metástase, que já seja uma coisa bem mais agressiva. Câncer de tireoide também, você vão pagar a partir do estágio 4. Early prostate cancer também, dificilmente eles vão pagar, só se for uma coisa mais agressiva. Eu sempre ressalto para o cliente que isso não é um seguro de saúde, isso é um seguro de vida, um benefício em vida. Então, para você receber esse benefício em vida, realmente tem que ser uma coisa que seja grave.
né, que afete a sua expectativa de vida, digamos assim, que possa afetar, não necessariamente vai afetar. Já teve gente, por exemplo, que acionou as doenças terminais, né, que o médico falou que a pessoa tinha até 2 anos de vida, recebeu o benefício, buscou um tratamento alternativo e se curou assim, né, viveu muito mais anos do que 2 e recebeu o benefício. Então, isso aqui, né, é baseado sempre no que o médico diz. Pode ser que não, a pessoa não venha morrer, né, mas se Deus quiser, não vai vir, mas se o médico disse, ela pode acessar, depende do laudo médico aí que a gente vai fazer, vai usar para fazer o claim, tá? Então, essas são as doenças críticas. E aí, por último, no próximo index, vão estar as lesões críticas, que é o critical injury, tá? Aqui, sempre que tiver, de novo, eu falo, sempre que tiver qualifying event, ele vai falar dos eventos que se qualificam. Então, em lesões, tem o coma, a paralisia, a queimadura severa e o traumatismo craniano. A única coisa que eu ressalto aqui é que eles colocam que coma, para pagar o benefício, não pode ser derivado de abuso de álcool e drogas, e tem que ser um coma natural, né? Não pode ser um coma induzido. Tá? Eu ressalto essas coisas. E por último, se a pessoa me parou, fez alguma pergunta, né, eu vou respondendo. Mas por último, eu sempre passo a pessoa pelos beneficiários dela. Então eu brinco aqui, confiro se tá. Os beneficiários, eles sempre no final da pólice vem a aplicação que a gente mandou para a pessoa. E os beneficiários estão na parte C dessa aplicação, tá? Então eu sempre confiro com a pessoa se o nome está certo, se a data de nascimento está certa, principalmente essas duas coisas. Se a pessoa me deu social também, mas nome e data de nascimento eu sempre confiro. E se tiver errado, a gente consegue acertar na seguradora, né? E aí, feito isso, eu fiz a entrega dessa pessoa, expliquei para ela como que assina, né? De novo, nesse caso aqui, essa pessoa só tinha que assinar esse aqui, policy receipt, que foi o que eu expliquei lá do yes or no. E aí, feito isso tudo, né? Se você estiver fazendo um e-delivery online, eu mando para a pessoa por e-mail a pólice, igual eu mandei para ela aqui a pólice dela. Se for impressa, a pessoa já está com a pólice lá na frente dela, né? E aí eu só mando o e-mail final, assim, agradecendo tudo. E também mando a eletrônica para a pessoa ter os dois, tá? E aí, só para vocês verem, né? Então, eu grifo tudo aquilo que eu mostrei lá, as doenças críticas, crônicas, tal, todos os benefícios em vida, e isso, vocês vão ver que varia de estado para estado aonde aparece. Às vezes a ordem está diferente, às vezes o chronic illness, por exemplo, igual no estado de Massachusetts, ele aparece totally and permanently disabled. Em alguns estados aparece como chronic illness, em alguns estados aparece um outro nome, falando chronically ill, também às vezes aparece. Então, vocês procuram por chronic ou qualquer coisa, tenta procurar ali a própria definição mesmo. Bathing, por exemplo, é uma coisa que sempre vai aparecer no chronic. Procura por essa palavra que você vai achar na pólice. Né? Se você tiver no computador, você consegue dar um Ctrl F aí e procurar pela palavra. Tá? E aí, no final, eu sempre mando esse e-mail final, né, com as marcações que eu falei. Então, na página tal, você encontra o valor, o pagamento, o policy number, os benefícios em vida também, em todas as páginas que ela acha, os beneficiários, para ela conferir. E aí, no final, obrigada pela confiança, conte conosco para discutirmos qualquer dúvida e dar os próximos passos como sua financeira. Lembrando que agora vamos entrar em contato com seus contatos de emergência. No caso dela foram essas pessoas, para deixar saber. Quem não sabe ter contato de emergência ou não faz isso, né? O Fred já deu treinamento, também já deu treinamento até na Line sobre isso, é muito legal. Pergunta para o seu upline aí como que funciona esses contatos de emergência, porque são, querendo ou não, 3 leads que você ganha ali de cada cliente, né, que te indica contatos de emergência, que basicamente são pessoas que a gente entra em contato para deixar saber que a Bianca, no caso, fez uma proteção com a gente. Se acontecer alguma dessas coisas com a Bianca, a gente manda a lista de tudo que está incluído no plano dela. Por favor, gente, se acontecer alguma dessas coisas com a Bianca, nos avise para a gente, né, poder tomar as providências. E muitas das vezes as pessoas falam, interessante, como funciona isso? Também queria saber. E aí já é o gancho ali para você fazer um próximo atendimento, tá? Eu também mando o nosso Instagram, meu e do Gabriel. E nesse caso, por exemplo, a pessoa fez um plano de um termo, né? Um plano de proteção. Eu também mando o flyer do plano de acumulação, que está disponível no portal da Alliance, tá? Esses flyers. A gente baixou de lá, do portal da Alliance, vamos ver se vai carregar, e colocou o nosso nome, a nossa logo aqui. Então, é bem básico isso assim.
Depois vocês procurem fuçar isso, esse portal da Alliance, porque tem muita coisa legal lá, muito material de marketing. A Alliance é a nossa empresa de marketing que cuida do marketing dos produtos e tudo. Então tem muito material lá que a gente pode usar, tem material em inglês e português. Então eu sempre mando isso aqui também e mando, né, a pólice da pessoa. E esse documentozinho do plano de acumulação, se foi um termo que a pessoa fez, né? Se foi uma UL, eu não mando isso, tá? Algumas outras coisas também que eu queria falar, antes de eu abrir para pergunta, são as exceções. Eu não sei se eu já mostrei essa apresentação aqui, mas como tem sempre gente nova, eu acho legal falar de novo e até relembrar. Isso aqui são as exceções dos benefícios em vida da Nestlé, dos produtos da Nestlé especificamente. Tá? Tudo isso que eu peguei desse formulário aqui de Accelerator Benefits Guide da National. Inclusive, eu até marquei ele em todas as partes principais assim que eu peguei. Mas eu resumi aqui para vocês as exceções. Então, aquilo tudo que eu falei, por exemplo, aquela entrega de pólice é relacionada ao estado de Massachusetts, né? Mas tem algumas exceções em outros estados, e até o próprio estado de Massachusetts tem algumas exceções. Tá? Em relação à Califórnia, uma mudança aí é que se o cliente não tiver seguro de saúde, ele não vai ter o critical illness, as doenças críticas, e as lesões críticas na pólice dele. E a chronic illness, que é a que a gente chama de invalidez, e o terminal estão disponíveis, mesmo que a pessoa não tenha seguro de saúde. Estou vendo? O Alzheimer's Rider, aqui quando eu fiz essa apresentação ainda não tinha sido aprovado, mas eu recebi um e-mail semana passada, eu acho, de que foi aprovado o Alzheimer's Rider na Califórnia. Eu não sei se já está valendo nas pólices que estão sendo emitidas, alguém me confirma aí depois, mas eu recebi um e-mail de que ia ser aprovado ou foi aprovado esse aqui. Então, isso aqui eu vou até mudar nas próximas apresentações. E só para vocês saberem, quando você está fazendo um business na Califórnia, tem essa pergunta que pergunta se a pessoa tem seguro de saúde. Se você marca sim, ela vai ter o critical illness e o injury. Se você marca não, ela não vai ter. Então, só para vocês estarem cientes disso. Mais o quê? Em Nova York tem várias exceções. As doenças terminais é apenas 1 ano de vida, tá? Não tem o critical injury nem o Alzheimer. E o chronic illness, diferente dos outros estados, que é recebido mensalmente, ele é recebido lump sum, ou seja, de uma vez. Eu já ouvi também casos de que em outros estados o chronic illness foi recebido lump sum. Então, ao que eu entendo, assim, a National às vezes ela dá a opção. Se a pessoa quer acelerar tudo e receber de uma vez no chronic, ou se ela quer receber mensal, tá? Mas via de regra eu falo para as pessoas que é mensal porque é o que vem na ilustração, né, no contrato. Mas no caso de Nova York é de uma vez. E as doenças críticas em Nova York não são 13, são apenas 6, que são essas aqui: o ALS, o câncer, falha renal, ataque do coração, transplante de órgãos e stroke. Tem essa diferença também na comissão, né, de Nova York, isso aqui não diz respeito aos clientes, mas aos agentes, que o agente que submeter caso ganha 50% de comissão e o upline direto ganha 23% no termo e 25% na IUL. Tá? Isso aí é mais para a gente saber mesmo, porque mesmo que você já esteja Black Jacket e ganhe 90% de comissão, em Nova York você vai receber no máximo 50%. Tá? Exceções de Massachusetts. Para receber o benefício em vida do chronic, da invalidez, a pessoa diz no contrato que a pessoa tem que estar totally and permanently disabled. Eu também já ouvi casos de que a pessoa não estava e recebeu. Mas eu sempre falo para o cliente o que está no contrato, né? Porque eu prefiro dar tipo assim, falar pior e ele receber do que eu falar que tinha e ele não receber e eu ter que dar essa notícia lá na frente. Então, eu sempre vou pelo que está no contrato. Tá? E aí essa pessoa fala, mas então não vale a pena, porque eu já tenho seguro de saúde. Massachusetts tem, né, o Mass Health, que dá saúde, que dá o seguro de saúde. Mas, obviamente, vale a pena, porque ela tem, né, todas as outras proteções, né? Tirando o chronic illness, se acontece alguma coisa com ela, por mais que o seguro, às vezes, vai cobrir um tratamento de câncer, mas não vai cobrir o aluguel da pessoa, não vai cobrir o supermercado, né? Todo o resto. E também o seguro de saúde não cobre home care. Então, se a pessoa ficou inválida e está precisando de um auxílio em casa, o seguro de saúde dela não vai cobrir, a gente pode falar para a pessoa, e esse seguro vai cobrir. Então, é uma ajuda aí que ela tem
com certeza vale a pena, mesmo sendo totally permanently disabled, tá? E por último é isso. Eu coloquei aqui o guide que eu uso, né, que eu usei para fazer essa apresentação aqui. Isso está lá no portal da National. Se vocês quiserem, eu posso até mandar com essas marcações aqui que eu fiz, das partes que eu achei importante. Tá? Ele explica como é calculado, o que é que precisa, todas as exceções, o período de carência. Fica bem explicadinho mesmo nesse guide aqui. E é legal a gente dar uma lida para a gente poder ter mais propriedade quando a gente fala com os nossos clientes, né? É basicamente isso, gente, que eu queria falar com vocês. Não sei se eu estou indo um pouco rápido, mas eu queria deixar um tempo de perguntas aí também, porque eu sei que às vezes esse assunto gera muitas dúvidas e eu não sei se tem alguma coisa no chat, que eu não li. Se tiver, vocês me falam. Aí, quem tiver dúvida, levanta a mãozinha aí, que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Vai lá, Fabrício. Bruninha, você lá em cima, quando você estava mostrando os valores do benefício, você disse, esse é o máximo que a pessoa pode receber. O máximo naquela idade de 55, né? Porque ali É, indica uma idade, né? Porque a depois ilustração, ela é feita. hum. Pode terminar. Não, porque me parece que lá, depois, eu não sei se no termo tem, mas no IOL também vai apresentar outras idades, outras projeções de valores em idades Sim. distintas, entendeu? Sim. Né? Aquela projeção ela é feita baseada numa idade, tem razão. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, no caso dessa No cliente. caso ali daquela cliente sua, Inclusive, acho que foi quando você 50. faz a ilustração, quando está run the illustration no portal, você pode escolher isso. A gente geralmente não muda, mas você pode escolher qual idade você quer Sim. que mostre. Mas, Uhum. cadê? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Mas ele até ressalta aqui que essas são as projeções, aqui no caso, para a idade de 55 anos. Sim. Perfeito. Eu não ressalto isso para o cliente. Se ele me pergunta, tem gente que lê e pergunta, mas via de regra eu falo assim para não confundir, entendeu? Para não abrir muita margem também, senão a pessoa vai tendo muita dúvida. Mas isso é uma observação importante aí para nós agentes, que sim, isso Sim. aqui são projeções na idade de 55. Por isso que eu também nem gosto de falar muito esses valores, eu falo mais assim, às vezes eu passo rápido quando o cliente Aham, me pergunta o que são, porque às vezes isso enche o olho, né, do cliente, mas eu aham. sempre falo que nunca vai ser esse e que vai ser no máximo para doenças terminais 90%, mas isso também não é regra, tá? E para doenças críticas e lesões até 80% geralmente. Mas eu sempre falo, isso vai ser determinado de acordo com a gravidade da situação e com o seu Perfeito. tempo de contribuição, para não Tá, ter. mas só mais uma perguntinha aqui, só por curiosidade, mas em razão da praticidade. Quando você indicou as páginas e as marcações lá no seu e-mail, além daquilo, você ainda coloca a marcação no próprio contrato quando ele recebe fisicamente? Sim, fisicamente Tá, sim. tá, Esse ok. aqui é mais quando é eletrônico, porque a Tá. gente tem feito muito eletrônico, né? Mas Aham. aí, quando é fisicamente, eu coloco as bolinhas e aí eu já vou falando, Perfeito, abre aí na bolinha, na primeira bolinha, perfeito, tá falando perfeito, de tal, e eu vou fazendo com a pessoa. perfeito. Tá bom, obrigado, Bruna. Nada. Vai, Amanda. Bom dia. Minha dúvida, na verdade, é em caso de câncer, câncer não, coma, demência, alguma coisa que afete o cognitivo, quem é que pode solicitar o benefício em vida, já que a pessoa vai estar em coma, né? Não vai estar podendo pedir, Ótima né? pergunta. Nesses casos aí que a pessoa está em possibilidade de acionar o seguro, inclusive isso aí que você falou é muito importante, a pessoa precisa ter uma procuração. Alguma outra pessoa da família dela precisa ter uma procuração. Isso é uma coisa que é até bem importante da gente falar com os nossos clientes, que justamente ressaltar isso, assim. É importante, não é o nosso trabalho, né, mas é importante que alguém da sua família tenha uma procuração sua que possa acelerar esse benefício caso você não possa, que são esses aí que você falou. Às vezes um Alzheimer, uma demência ou coma. Inclusive tem até o caso do Fred, aí eu acho que tinha uma procuração da mãe, ou a Camille tinha uma do Fred, conseguiu, alguma coisa assim também, conseguiu acionar. Então, nesse caso, precisa ter. A gente, inclusive, tem, se você tiver algum advogado que você conhece, quando a gente está fazendo a entrega, a gente às vezes menciona isso, a gente fala, a gente não faz esse trabalho, né, porque eu sou advogado, mas a gente recomenda tais advogados, e aí se você pode até aí, é uma ótima oportunidade de você fazer aquelas parcerias, né, um power partner, e você achar um advogado que você vai sempre indicar nas suas entregas, e ele também pode te indicar. Inclusive, eu até fazia isso,
inclusive nesse e-mail eu não mandei, mas antigamente eu fazia isso, agora você me lembrou. Eu mandava, nesse e-mail final que eu mostrei, eu mandava. Aqui está a recomendação de um advogado para você fazer uma procuração. Também se a pessoa tem filhos menor de idade, né, e o filho é beneficiário, por exemplo, é importante ele ter alguém ter, né, uma guarda ali, se caso os pais venham a faltar, alguém tem a guarda para o filho poder receber o benefício também. Então, vocês podem até incrementar isso aí no e-mail de entrega de vocês, falando, né? Aqui está a indicação de um advogado, caso vocês queiram procurar uma procuração, tudo mais. É bem importante e realmente é uma ótima pergunta isso aí. Obrigada. Jussara. Bruna, pode passar outra pessoa, porque eu vou mandar aqui no chat a imagem para tirar dúvida com você, pode ser? Pode, claro. Adriana, então, tá na fila aí. Bom dia. Bom A dia. minha dúvida é a questão da Califórnia, né, que diz que a pessoa tem que ter o seguro de saúde. A pessoa tem que ter o seguro de saúde na hora que ela faz a policy ou na hora que ela vai fazer o claim? Porque, por Na hora exemplo, se que a ela pessoa tem o seguro que ela faz na policy, se depois ela, sei lá, perde o emprego e não tem mais o seguro de saúde, ela tem direito a fazer um claim com aquilo ou não? Boa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso, mas, assim, respondendo a sua pergunta, na hora que ela faz o seguro, ela precisa ter, até para a gente marcar aquela pergunta, né? Que pergunta se a pessoa tem. E aí, se Tá. você marcou que sim, que a pessoa tem seguro de saúde, ela tem direito a ter as doenças críticas e. Não lembro Aí ela vai agora, ter aquela cobertura que e aí precisa. ela tá no contrato dela que ela tem. Eu diria que sim, que se ela precisar, por mais que foi demitida, agora não tem mais, mas assim, de responder com certeza absoluta, eu não sei, mas isso é para ter no contrato. E eu acho que se tá no contrato, eles vão honrar, né? Bom, Mas, tá. Tá bom, era só uma dúvida mesmo. Obrigada. alguém mais alguém tem dúvida? Eu não Amanda tá. Não, acho que a Amanda não abaixou a mão, acho que foi, ou é outra. Eu também não consigo, não sei abaixar a mão dela. A Bernadette, eu vi que a Bernadette perguntou, tem um valor mínimo de pagamento de benefício em vida? Não, inclusive pode ser zero, tá? Se, por exemplo, se for, sei lá, um câncer, um exemplo, muito brando, assim, alguma coisa que tá ali que foi muito brando, inclusive na ilustração, eles colocam isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem uma tabelinha na ilustração. Por isso que eu falo que depende da gravidade. Essa tabelinha aqui, ela inclusive fala isso, tá vendo? Pode ser between 0 e 394, na idade para ter certo. Então pode ser entre 0 e. Então o mínimo, na verdade, é 0. Tá, Bernardo? Camila, quer falar alguma coisa? Se quem tiver mais dúvida, eu queria adicionar algumas coisas que eu faço, que, não sei, pode talvez ajudar aí. Mas eu queria falar de trás para frente, as perguntas que fizeram de trás para frente. Alguém perguntou sobre paralegal, se pode ser paralegal ou advogado. Gente, vocês têm que procurar sempre uma pessoa que sabe o que está fazendo, de referência, alguma coisa assim. Por quê? Já aconteceu da gente ver exemplo, tem alguém que não está. Alguém que está. Não sei se pode mute todo mundo. Não tá mute, é o background que a Bruna tá num café. Nós já dei mute em todo mundo. Pode mandar. Então, o que acontece? O paralegal aconteceu de uma vez uma pessoa fazer um testamento e naquele estado requerer que tivesse duas witnesses, duas testemunhas para aquele estado. E a pessoa, quem fez para ela, só colocou uma testemunha. E aí, na hora de claim, de usar o testamento, não serviu. Então, cuidado com o paralegal, cuidado com quem é aquela... Cuidado você ir na internet, pegar um formulário de procuração e fazer você mesmo. Cuidado economizar e lá na frente dá problema, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa, Bruna, dia 24 de fevereiro, começou agora o Alzheimer's na Califórnia, tá? E lembrando que realmente você vai depender de checagem do underwriting para você poder adicionar esse rider nas apólices que já existem. Então, isso vai voltar para o underwriter, tá? Então, tem que ficar ligado nisso aí. E a outra questão é que depende da data. Então, não são todas as
as apólices antigas da Califórnia que você pode adicionar. Tem uma data, de tal data para cá, você pode, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, o pagamento de um benefício em vida, ele vai depender do risco, como a Bruna falou, de o quão em risco está a vida daquela pessoa, qual é a expectativa de vida daquela pessoa, para saber qual o valor, mas também vai depender do quanto tempo que a pessoa está pagando aquele seguro, tá? A Bruna mesma tentou para isso uma vez, me falou, né, que tá lá no guide, né, Bruna? Tá no Underwriting Guide. Então, ali tem é uma fórmula, é um cálculo que eles fazem. Não tenta entender o cálculo, mas quando você explicar para o cliente, você diga para ele, tudo vai depender do risco de vida e de quanto tempo você está pagando, tá? E subindo lá nas duas primeiras folhas que a Bruna explicou, na primeira, principalmente, que é quando a gente apresenta a National Life, o CEO, né, que tá welcoming, né, está agradecendo pela confiança, etc. Ali eu sempre aproveito para dizer para o cliente, olha, essa é uma empresa que agora em setembro fez aniversário de 175 anos, uma empresa muito antiga americana, muito confiável, e que eles não... Aí eu enfatizo que eles abriram as portas para o imigrante que ainda não tem documento. Então, assim, eu gosto de enfatizar isso. E aí, também, na minha entrega, eu faço o gancho de... essa empresa, e assim como uma outra que a gente tem, que a gente representa, eles aceitam imigrantes que ainda não têm documento para ser cliente, mas para ser agente precisa de documento. E eu sempre finalizo essa entrega dizendo, se você conhece alguém que se interessaria em ser um consultor financeiro, como aquele que te atendeu, no meu caso, porque eu não faço atendimento, ou igual a mim, para ser um consultor financeiro, precisa ter documento social e a work permit. Nós estamos em processo de seleção, de treinamento para quem se interessar. Fala com a gente. Nessa entrega, muitas pessoas que têm documento falam, eu acho que eu gostaria. E assim eu abro uma outra caixa que eu marco uma entrevista depois com a pessoa, tá? Acho que é só isso. Isso aí eu também até falo isso, eu não ressaltei isso aqui, porque eu foquei mais na parte do contrato, mas eu também sempre falo no final para a pessoa indicar, né? Falar assim, se você acha que você conhece alguém que mereça ter uma proteção dessa, também fale do nosso trabalho para essa pessoa e também faça sempre esse gancho. A gente também hoje, eu falo assim, a nossa agência está crescendo e não está conseguindo atender todas as pessoas que chegam, então a gente precisa de mais pessoas na nossa agência. Se você por acaso souber de alguém que esteja querendo trabalhar de casa, ter essa flexibilidade, fazer um part-time, de repente, fala com a gente que a gente explica um pouquinho melhor sobre como funciona a carreira. Muitas vezes a pessoa fala que ela mesma tem interesse ou indica alguém, né? Então é bem legal. Uma coisa, a Jussara me mandou aqui no WhatsApp, vou compartilhar com vocês. A pergunta dela foi: o que são essas duas coisas aqui? Eu, honestamente, não tenho certeza da resposta, então se alguém souber, fala aí. Vou compartilhar aqui. Ô, Jussara, você está me ouvindo? Só me fala que produto é esse? É um termo? Como É um termo. De quantos anos? Esse é todo term, ele te autoriza a fazer uma conversão para uma IUL, por exemplo. Então, ali é o período que ele pode fazer essa conversão sem ter que fazer exame, ter que fazer nada, porque o seguro de vida dele já está aprovado. Então, se você pega esses 500 mil e daqui 10 anos o cliente fala, eu quero fazer uma conversão para um plano de aposentadoria. Você pode jogar lá dentro da IUL o que 500 mil ele tem que colocar no plano para ele continuar com 500 mil dele, por exemplo, e fazer uma IUL. Ou pode também pegar um pedaço. Vamos pegar um exemplo que uma pessoa fez um term, teve uma doença, não vai ser mais aprovado para uma IUL, e aí ele pega e fala, olha, eu vou tirar 250 mil desse meu term e vou fazer uma IUL com 250 mil. Com 100 mil, 200 mil, 300 mil, até 500 mil, ele já está pre-approved para fazer uma conversion para uma IUL. É isso aí que significa. Então, isso aí é o prazo que vai vencer essa possibilidade do upgrade que ele tem. Fred, E eu estava...
só para fechar aqui, desculpa. Essa conversão, esse seria muito. Eu estava fazendo a conta aqui, hoje eu sarei esse expiry date. Eu acho que é quando a pessoa, que eu fiz a conta, ela vai fazer 95 anos em 2071. Então, eu acho que é porque a partir daí ela não pode mais aplicar para um termo, entendeu? Seria a data que ela não poderia mais ter uma proteção dessa. Tá vendo que fala aqui que é até O expiration date é 95. outra coisa, isso. O expiration date é outra coisa. Tá. E Em a conversão relação. é isso que o Fred falou. Isso, a da conversão são sempre 15 anos, meu irmão? Eu acho que, eu não tenho certeza não, mas eu acho que não. Acho que não sei se a pessoa fizer um term com 60 anos de idade, Aham. o período de conversão dele Vai vai ser mais 15, né? Entendi. Entendi. entra Ou lá, seja, se você entrar botar uma pessoa de 60, 65 e run no report, ele já vai tá. fazer automático lá, dá para você saber. Isso, ou seja, cabe a gente olhar sempre a ilustração para saber exatamente naquele caso quanto tempo ela precisa para fazer a conversão, né? E no caso que você Fabrício, falou, ela mesmo que ela depende também adquira. do tempo do termo. Se for um termo de 15 anos ou de 10 anos, essa conversão é menos, Isso. entendeu? Tá, Se for de 30 anos, é mais. Se for de 20 anos, é até 15. tá. Mas aqui, Fred, diante da informação que você trouxe, mesmo que ela adquira uma doença, ela não pode aplicar para um novo seguro, ela já está pre-approved, já nesse período? Sim, sim. A conversão é exatamente isso. Ela pode ter uma doença terminal. E óbvio que ela não vai acionar o livre benefício e finalizar a pólice dela. Sim. É exatamente isso. Ela pode estar com uma doença terminal que ela tem o direito de transformar se ela quiser. Perfeito. Tá bom. Obrigado. E só uma outra coisinha, naquela carta que a Bruna manda por e-mail, que a gente também manda em apólice física, eu adiciono um flyer que a National Life dá, que é sobre, vamos supor, eu estou mandando um termo, eu adiciono um flyer que é de retirement, que é de IUL, tá? Eu acho uma boa oportunidade para a pessoa ter ali um flyer. Gente, tudo que a Bruna falou aqui, não tudo, né, que ela fez o canvas dela e tal, das exceções, mas todas as regras estão na National, no portal, no Underwriting Guide, em Forms. Então, assim, todos os formulários de marketing, tem muitos da National. E olha que é legal, tem em português. Tem algumas coisas em português que vocês podem share e mandar no e-mail junto para o cliente, se for o caso, tá? Outra coisa aqui que eu pensei também, ainda naquela dúvida que a Amanda trouxe como fala? Esqueci a palavra. Da procuração. Igual manda esse e-mail final, nesse e-mail final você vai mandar o que você quiser, você vai customizar da forma que você quiser. Legal seria, por exemplo, Amanda, que eu pensei que é até uma coisa que a Camila fazia, eu parei de fazer com o tempo, mas posso até voltar, é você fazer um arquivo mesmo, um Word, falando, olha, é importante você saber que caso seja coma ou não, você precisa ter uma procuração. Então, aqui está uma indicação de um advogado. E manda aquilo também. Quando você estiver mandando a entrega, manda esse PDFzinho que você faz aí, bota o seu logo, tudo, e manda também junto, entendeu? Porque já é mais uma coisa que não é, assim, não é uma obrigação nossa, né, fornecer isso, mas é um cuidado a mais ali que a gente tem com o nosso cliente, né, que a gente vai se tornando referência ali. Então, fica a ideia. Tudo que você quiser fazer, assim, de entrega a mais, mostrar o seu perfil, enfim, direcionar a pessoa para outra coisa, para um plano de aposentadoria, bota isso tudo na sua entrega ali, faz um modelo bonitinho de texto e tal, e manda na sua entrega. Isso aí é super válido. Sim. E pegando esse gancho aí, olha que ferramenta poderosa para preparação de um upsell para um IUL daqui numa revisão, né? Ir lá e explicar essa cláusula de conversão e dizendo, olha que notícia maravilhosa, você já está aqui pronta, daqui 6 meses, 1 ano, quando a gente for falar da sua aposentadoria, você já está com isso aqui aprovado. E aí a gente pode fazer um upgrade, né? Falar upgrade, todo mundo sabe o que é upgrade, né? Sai do telefone e ir para o outro. Então, você já começa a preparar o cliente para a sua revisão, porque dentro do processo normal, você tem que estar sentando com o seu cliente pelo menos uma vez por ano para revisar as finanças, porque ali é que vai vir. Gabriel Scarabelli agora está fazendo várias reuniões, e eu também estou fazendo várias, de revisão anual, e aí você, ali naquela revisão,
você fala com a pessoa, ó, você tá top a sua fundação, se ele não fez aposentadoria ainda, né? E aí você pega esse gancho, ó, lembra que a gente falou que a gente podia fazer um upgrade? Vamos começar a guardar aqui 100, 200, 250 dólares agora por mês, tá? Muito bom, excelente, Bruninha. Márcia, Márcia- 2 minutinhos. Eu só queria complementar que essa informação dos documentos necessários, quando eu estou apresentando o Bob, na apresentação do Bob, eu já costumo citar. Aí eu falo, olha, quando na entrega da apólice, essas informações vão ser reforçadas, né, para que você possa se lembrar da importância de ter esses documentos, né? Então, eu geralmente falo ali com o cliente, né? Sobre a necessidade, num caso de coma, num caso de Alzheimer, né? A importância de ter. E aí, geralmente, se o casal tem filhos pequenos, eu falo também da importância do documento, dele ter esse documento onde ele informe, né? Para o governo, para quem essas crianças vão, no caso de acontecer alguma coisa com o casal. Então, Isso. até durante o Bob ali, eu já dou uma pincelada nisso também. Eu quero só chamar a atenção sobre isso, porque isso aí é uma coisa que nós tiramos do atendimento, tá, Márcia? Para não confundir as pessoas. Eu vou te falar por quê. Eu estou num atendimento com um pai de família, e aí eu abro essa caixa que se os dois morrerem, o governo pega o filho deles, eles terminam a reunião sem escutar uma palavra mais que eu falei sobre finanças. Então, estrategicamente, tá? Vamos fazer essa ajuste na bússola para trazer isso na entrega da policy. Isso tem que ser na entrega na policy. Eu fiz isso e o cliente, quando eu terminei, você tem alguma pergunta? Ele falou, tem. Como é que é aquele negócio lá que você falou? Sabe o que ele fez? Ele correu atrás do advogado e eu nunca mais vi ele. Porque o que é a prioridade para um pai naquele momento? Passa a não ser o seguro de vida, passa a ser esse documento. E aí você jogou ele para uma outra caixa, tá? Ok, Tá? ok. Eu quis falar aqui para todo mundo, só para a gente não perder a Sim. oportunidade. Perfeito, perfeito. Rapidinho, alguém perguntou quem é o Bob, perguntar se é o upline aí, quem é o Bob? E quem não conheceu, mais uma outra coisa rapidinho, uma outra oportunidade que já tive conversão e interesse, quando a Bruna falou daquele aplicativo que explica como baixar o aplicativo da National, eu costumo dizer que aquele aplicativo, olha, para você que tem um IUL é maravilhoso, você vai acompanhar o rendimento, mas para você que ainda tem um term, que é um plano temporário, esse aplicativo serve para quando você fizer a sua aposentadoria e for baixar acompanhar o rendimento. Por enquanto, para você não é necessário. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, querendo, peraí, então é mais um lembrete que existe o IUL que ele pode ter no futuro. Já tive gente assim, eu quero falar sobre isso, eu quero marcar sobre saber sobre isso, tá? Isso é um treinamento à par, porque são sementes que tem que ser jogada na hora certa, da maneira certa. Você não quer também na entrega do term de um cliente que não tem condição nenhuma de fazer uma IUL, botar para ele uma coisa que ele vai ficar confuso e falar, peraí, então me explica do outro plano. Isso vem com a experiência, tá, gente? Então, foi lançado umas pérolazinhas aqui, foca nesse treinamento como entrega de policy, dependendo de onde você está hoje. Tem gente tirando licença aqui, tem gente que acabou de tirar licença, não mistura o alhos e bugalhos, não, porque senão daqui a pouco está ficando mais policy pelo meio do caminho que vocês possam sonhar aí na vida de vocês. Vou precisar de finalizar, Bruninha, nota 10, nota 11, muito importante, parabéns. Deus abençoe. Até semana que vem. Laís deu ali a opção da gente falar sobre um outro tema. Um outro tema na semana que vem. Eu vou trocar uma ideia com a Nath e excelente. Potinha e vamos embora. Gente, Obrigada, só queria Bruna. fechar Obrigada, também. Bruna. Obrigada. Todo mundo sorrisão aí que eu vou fazer uma foto. Tá no meu Zoom. Vamos lá. Pode falar. Show. Gente, eu também queria fechar aqui agradecendo vocês. A gente acha que a gente vai ensinar, mas é sempre bom também, a gente sempre acaba aprendendo. Inclusive, essa dúvida da Amanda aí me fez lembrar coisas que eu fazia e parei de fazer, né? A Tia Márcia também esses dias perguntou como que eu marcava uma pólice, eu voltei a fazer bonitinho. Então é sempre muito bom aqui compartilhar com vocês, que a gente acaba aprendendo também. Obrigado, Beijo, boa querida. semana para Obrigado. todo mundo. Boa Até a semana. Boa próxima. semana, Gratidão. gente. Obrigada, gente.